Olá pessoal, estamos aqui de volta. A gente está gravando hoje a aula de Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, a partir das 20 horas, e nesse período da pandemia, nós estamos, devido ao distanciamento social, fazendo as aulas, gravando as aulas e postando essas aulas na internet para que todos aqueles que querem estudar continuem acompanhando as aulas de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui falando sobre perispírito e nós vamos para a questão número 95 de O Livro dos Espíritos. Pergunta ao Allan Kardec: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Responde o espírito de verdade. Sim, ele tem a forma que o espírito deseja, que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. No caso de materializações, né, que a gente vai ver mais lá para frente. Normalmente, a forma do perispírito é a da última encarnação, é da encarnação mais recente. Agora nós vamos começar a falar das diferentes ordens de espíritos. E existem 4 questões que a gente vai concluir o nosso estudo do dia 18 de março com essas 4 questões. E depois, na outra aula, a gente vai alcançar a questão número 100, que vai falar da escala espírita. Porque muitos de nós ficamos muito curiosos, como é que é esse negócio, né? Como é que a gente vai nos adiantar, como que é isso, existe, como que são classificados os espíritos? E o Kardec, se interessando por esse assunto, colocou aqui essas 4 questões. Na questão número 96, ele diz o seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E o espírito de verdade responde: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Percebam que ele está falando aqui o grau que foi alcançado com o esforço próprio. Porque nós já vimos lá atrás que todos fomos criados simples e ignorantes. Nenhum de nós foi privilegiado ou foi prejudicado pelo Criador. Porque se acreditássemos que existem espíritos que são criados mais adiantados, nós estaríamos dizendo que Deus é injusto. E um dos atributos de Deus é a sua imensa justiça e bondade. Então, todos os espíritos foram e são criados simples e ignorantes. O progresso que cada um alcança vai depender do seu esforço, do caminho que toma, das escolhas feitas. Então, quando se diz que existe uma hierarquia ou ordens diferentes, é de acordo com o que se alcançou, não porque eles foram criados desse jeito. É muito importante que a gente tenha isso claro. A questão número 97. As ordens ou graus de perfeição são em número determinado? Quer dizer, existe uma ordem certinha, estabelecida, com tantas ordens? E responde o espírito de verdade: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se as características gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 ordens principais. Vejam bem que o Kardec aqui, o espírito de verdade, ele mostra aqui mais ou menos, já que o Kardec pediu, né? Porque ele fala, não, é ilimitado. Mas já que vocês estão pedindo, vamos aí fazer mais ou menos, dividir em 3 ordens os espíritos. Lembrando que essa divisão, ela não é rigorosa, porque muitos espíritos possuem características de uma ordem, de outra ordem, de tal forma que não dá para dizer que, olha, isso aqui não existe
aqui ou lá, tá bom? Mas a gente vai mais ou menos falar sobre isso e lá na próxima aula vai falar bem mais sobre isso. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Então, os espíritos puros estão na primeira ordem. Não fazemos parte dessa ordem. Formam a segunda ordem os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Nós estamos vendo que nesse mundo em que nós vivemos e pelas sensações e impulsos que temos, não pertencemos ainda à escala onde o desejo do bem predomina completamente. E conclui: pertencerão à terceira ordem aqueles que ainda se acham na parte inferior da escala, conhecidos como espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Qualquer semelhança com o nosso mundo não é mera coincidência. Somos espíritos imperfeitos. Ainda temos muita coisa para aprender todos os dias, em todas as circunstâncias. Questão número 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação predominante, têm o poder de praticá-lo? Responde o espírito de verdade. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição que atingiu, o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Tá? Quando se diz que o bem predomina, tá claro que ainda existe o mal, só que o mal não predomina. Nos imperfeitos, o mal ainda predomina. E é isso exatamente que o Kardec pergunta na última questão que a gente vai fazer hoje, que é a questão número 99. Os espíritos da terceira categoria são todos essencialmente maus? E o espírito de verdade responde: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião para praticá-lo. Há também os levianos, que mais perturbam do que na verdade são maus. Há aqueles que se comprazem na malícia do que na malvadez, são mais maliciosos do que malvados, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais eles dão risada. Então, com isso, a gente conclui o nosso estudo de hoje. E aí, nessa última questão de hoje, o Kardec diz o seguinte: olha, os espíritos de terceira categoria, tá ali tudo junto e misturado. O mal ainda predomina, seja pela ignorância, seja pela vontade de fazer o mal, seja pela omissão, seja pela vontade de simplesmente fazer as coisas por brincadeira, por leviandade, não é? Então isso aí é legal para a gente mais ou menos ir pensando como é que eu sou, como é que eu ajo, porque o que eu sou, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu faço, o que eu incentivo ou não as pessoas a fazerem, é isso que vai mostrar em qual classe eu estou, não é? Então, gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui e que a gente estude e na próxima semana nós continuaremos a partir da questão número 100. Até mais!